Você é um jovem nerd que sofre bullying e é levado para um reino distante para treinar com o Rei Macaco e salvar o mundo. E esse é o filme O Reino Proibido e eu sou o EF, esqueci de falar, mas vamos recapitular. O filme começa contando a história sobre um Rei Macaco que era muito habilidoso e lutava com vários soldados e do nada vemos que isso foi apenas um sonho de um jovem mequetrefe que gostava de filmes antigos de luta. E ele gostava de uma loja chinesa antiga e sempre passava para pegar alguns DVDs, mas nesse dia seria diferente, pois ele percebe o item especial em uma sala fechada e pela lógica nada deveria acontecer, pois ele não deveria entrar lá, e lá dentro ele encontra um bastão do Rei Macaco, mas o velho diz que era apenas uma cópia barata e que a família estava na espera para entregar o verdadeiro dono há muitas gerações, e diz que existia uma lenda. Jason está indo para a escola quando uma jovem chega para conversar e ele fala que gosta de Kung Fu. E do nada aparecem vários valentões e começam a zoar com ele. E a menina, ao invés de ficar na dela, fala que ele luta Kung Fu e ele leva uma surra maior ainda. E depois ainda o obrigam a ir na loja do chinês e como o roteiro não dá escolha, ele vai. Porque se fosse comigo, eu já teria corrido ou chamaria a polícia. Chegando na loja, eles começam a vasculhar em busca de dinheiro. E o velho não acredita que Jason fez aquilo e eles começam a pegar várias coisas e o velho pega o bastão para se defender, mas o valentão acaba dando um tiro de leve. E galera, essa juventude está muito violenta. Primeiro que os jovens parecem ter 30 anos e segundo, ainda andam armados. O velho entrega o bastão para Jason e diz para entregar o dono e ele sai correndo, mas fica encurralado em cima do prédio. E do nada é puxado e quando acorda estava em um reino antigo chinês e ele não conseguia se comunicar com ninguém. E tudo já começa com problemas, pois começam a aparecer vários soldados e eles já chegam destruindo tudo e levando as mulheres. Então vemos que eles não são do bem. E ao invés de Jason ir embora, ele fica olhando e agora os soldados vão atrás dele. E ele percebe que eles queriam aquele bastão, pois era alguma coisa importante. Do nada aparece um bêbado chamando a atenção e começa a partir para cima dos soldados. E ele lutava muito e Jason também não entendia. E ele diz que ele precisava prestar melhor atenção e os dois metem o pé, pois estavam chegando mais soldados. Jason diz que não sabia o que estava acontecendo e acha que era um sonho e o bêbado diz que ele foi chamado para fazer alguma missão naquele mundo e foi escolhido. E ele começa a contar uma lenda sobre um viajante que viria devolver o bastão e salvaria o reino do guerreiro de Jade. E ele começa a dizer que há muito tempo havia um guerreiro macaco que era muito travesso e um dia ele foi a uma festa dos imortais que ficava nas montanhas elementais e o líder deles achou engraçado. O problema é que o imperador de Jade não gostou e como estava na época dos líderes ficarem fora por 500 anos, ele aproveitou para desafiar o Rei Macaco para uma grande luta. O Rei Macaco aceita e começa uma lutaria, pois ele era muito habilidoso e com aquele bastão ele era praticamente invencível. E o guerreiro de Jade precisava fazer alguma coisa, pois mesmo lutando com todo o seu poder, não conseguia fazer nada. Então ele o desafia a lutar mano a mano e quando o macaco aceita, ele joga uma magia e o bicho vira pedra. Mas antes, ele lança o bastão para o escolhido salvar e o bêbado diz que aquilo era apenas uma lenda e que pode ser tudo caô. E na hora de pagar a conta, Jason dá seu dinheiro e eles percebem que ele era estrangeiro e chamam os soldados. Os soldados veem o bastão e percebem que tinha algo de especial e pergunta onde ele encontrou e o bêbado diz que era apenas uma cópia chinesa e começa uma lutaria sinistra e vemos que esse bêbado realmente lutava muito. E enquanto que ele vai batendo, Jason vai apanhando e a loucuragem está rolando solta e quase que Jason dá uma falecida de leve, mas aparece uma mulher que o salva e misteriosamente aparecem 3 cavalos e mais de 100 soldados e mesmo assim eles conseguem sobreviver. A mulher se chama Liu e ela diz que conhecia aquele bêbado e diz que ele era um dos imortais e Jason fica assustado pois desde o começo ele não falou nada e ele diz que não poderia seguir caminho pois precisariam enfrentar um deserto e ele estava sem seu elixir, que era o vinho, pois cada imortal precisava de alguma coisa para se manter jovem e quando ele está indo embora, Jason pede para ser treinado. E aqui começa um treinamento e ele começa a capinar o caminho e ele não entende por que está fazendo isso, pois queria aprender Kung Fu e ele diz que primeiro precisava ser um mestre de obra. E durante a noite ele começa a perguntar quando vai aprender os golpes da palma de Buda e o chute da garça manca. E o bêbado diz que ele precisava esvaziar a taça para aprender e ele não entende nada e depois ele vai dar em cima da Liu. No palácio dos imortais
depois, um soldado vai avisar que o bastão do Rei Macaco foi visto, com um estrangeiro, e ele lembra da lenda e dá uma falecida no soldado, e é por isso que não é bom ser puxa-saco, porque pra levar uma facada é sempre o primeiro. Jason acorda e do nada aparece um guerreiro de branco, que pega o bastão dele, mas eles conseguem seguir o cara até um templo, e o Imortal diz que iria dar uma olhada, e quando se junta Jack Chan e Jet Li, o negócio fica doido, pois começa uma lutaria sinistra com vários golpes que nunca nem vi e que até a gravidade duvida, e a brigaria é tão doida que nenhum dos dois quer soltar o bastão do macaco. Eles percebem que estavam no mesmo nível de luta, e do nada o bastão cai na mão do Jason, e o monge de branco diz que veio em busca do bastão e do escolhido da lenda, e agora ele percebe que Jason era o escolhido, e ele diz que já estava nessa missão há anos, e agora poderiam salvar o mundo, e do nada eles viram melhores amigos, e no meio do caminho Jason começa a fazer um treinamento mais pesado, e os dois mestres começam a brigar, pois não dá pra ensinar o mesmo aluno, mas como estava no roteiro, eles fazem as pazes e começam a esculachar com Jason. O monge branco manda Liu ir pra casa, pois agora tudo ficaria perigoso, e ela diz que não tinha pra onde voltar, pois quando era pequena, o Imperador de Jade invadiu sua vila e faleceu todo mundo, e desde então ela treina para conseguir sua vingança e mostra um dardo de Jade, que era a única coisa que falece um imortal. Traduzindo, se eu jogar uma pedrada verde, eles já vão cair fedendo. A grande aventura começa, pois eles estão andando por um deserto e Jason está quase desmaiando, e o monge branco diz que agora que começaria o deserto, e no meio do caminho geral já está quase falecendo, e o imortal diz que precisava de vinho para se manter jovem, e começa uma tempestade de areia. Jason começa a perguntar por que ele foi escolhido, se era apenas um jovem mequetrefe que apanhava de todo mundo, e diz que queria ir para casa, e o monge branco diz que essa era a missão dele, e que se ele falecer ali, apareceria falecido na terra dele. E galera, ele caiu do prédio, acho que isso já é motivo suficiente. Eles pedem para o imortal fazer uma magia para começar a chover, e ele escreve um pergaminho e começa a descer água, mas quando olha, era um monge de branco descendo molhado nele. E eles encontram a montanha, e no meio do caminho Jason começa a melhorar no treinamento e começa a se tornar um grande guerreiro das lutarias. E agora começa o momento que achei vacilo, pois Jason vai dar em cima da Liu, e quando ele está preparando para colocar a língua na garganta dela, aparece uma guerreira de cabelo branco e era uma assassina do Imperador de Jade. Ela diz que agora seria o fim deles, e consegue tirar o bastão do Jason, e galera, todo mundo consegue fazer isso, é impressionante. Mas o monge pega de volta e geral começa a fugir, pois do nada aparecem 100 soldados e eles conseguem chegar bem longe, mas ela conseguiu acertar uma flecha de Jade no imortal e ele cai tortinho, e por sorte eles conseguem encontrar uma vila para pedir ajuda, e eles pedem um pouco de vinho para ele se recuperar, mas o imortal diz que não daria certo, pois a flecha era de Jade e diz que precisava do elixir imortal, que estava no templo dos elementos. O monge branco diz que daqui a 2 noites não haveria lua, e seria o melhor momento para invadir o templo e conseguir o elixir. O problema é que nesse tempo ele já teria falecido, e Jason se despede da Liu e sai para fazer besteira, e ele chega com um bastão e todos os soldados abrem caminho, e quando ele chega no Imperador de Jade, ele diz que entregaria o bastão se ele desse um pouco de elixir da imortalidade. E galera, acho que vocês já entenderam a burrice, né? Porque ele estava cercado, e o Imperador pede para ele lutar com a Bruxa Branca, e se vencer a luta, ganharia o que pediu. E mesmo lutando maneiro, ele leva uma surra mais maneira ainda. O Imperador diz que ele era muito inocente em acreditar que ele entregaria o que pediu, e quando ele faleceria, o monge branco e a Liu aparecem e começa mais uma lutaria. E aqui vemos como esse filme está errado, pois enquanto que o monge branco luta contra o Imperador de Jade, a Liu luta contra a Bruxa Branca, mostrando que Jason é um merda. Jason consegue pegar o elixir e alguns monges chegam com o imortal bêbado e ele consegue beber e se recuperar. E galera, ele deve ter pego aqueles motoristas nervosos do SAMU, porque nem voando chega tão rápido. E agora começa a lutaria final, com geral se batendo, e Jason consegue libertar o Rei Macaco, e vemos que na verdade o monge branco é apenas um fio do cabelo do Rei Macaco. E agora o bem começa a vencer, pois o Imperador de Jade já
já não tinha mais vantagem. Liu acaba levando uma facada de leve, e Jason fica com raiva e, como último golpe, consegue acertar o Imperador com um dardo de jade, e ele cai no poço de lava e dá uma falecida de leve. E do nada os velhos imortais aparecem, pois as férias acabaram, e Jason pede pra salvar Liu e pede pra ir pra casa. E ele acorda depois de ter caído do prédio. O problema é que com ele vem os valentões, e ele percebe que não esqueceu o que aprendeu no outro mundo e começa a usar o Kung Fu. E quando o cara vai puxar a arma, ele manda o golpe da Han louca e o derrota. E vemos que o velho era o bêbado imortal, e ele ainda estava vivo depois de levar um tiro no peito a queima-roupa. E do nada aparece uma chinesa com carcaça de vassoura que se parecia com a Liu e era sobrinha do velho. Traduzindo, se você for uma loja antiga, cuidado para não ser drogado, porque você vai parar em outro lugar. E na vida real costuma aparecer uma banheira com gelo. E esse é o filme O Reino Proibido. Então deixa o like, se inscreve aí, porque é proibido assistir se não for inscrito. E se prepara que essa semana teremos um patrocínio de leve. Então só bora beber. Agora vou nessa, então fui!